Bom dia a todos, muito bem-vindos ao Aura Day 2021. É um prazer para mim estar aqui conduzindo este evento focado em você, investidor. Vamos juntos nesta manhã para bater um papinho com os executivos aqui em São Paulo, também em Miami e com as operações da empresa em Mato Grosso, em Honduras e no México. E a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre os projetos, sobre os resultados e sobre o futuro. Eu sou a Fabiana Panachão, jornalista, e está comigo aqui em São Paulo, no escritório da Aura, o presidente da companhia, Rodrigo Barbosa. Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Fabiana. Tudo bem e você? Bom dia, tudo jóia. Vamos aproveitar para passar várias informações para os investidores hoje. Tem muita coisa legal aqui para falar com a turma, tem muito assunto, o ano foi ótimo, mas tem muito mais por vir aí. E eu acho que isso que ajuda, né, a companhia a ser transparente para que você sinta cada vez mais segurança em investir na Aura. Bom, gente, lá em Miami também temos uma parte do time lá no escritório da Aura. Estão conosco o Kleber Cardoso, CFO, o Glauber Luvisotto, COO, e a Paula Gerber, que é Head de Pessoas e ESG. Gente, bom dia, tudo bem com vocês por aí? Tudo bom? Daqui a pouquinho eles vão voltar com a gente aqui para trazer as suas apresentações. É um prazer tê-los com a gente ao vivo aqui, São Paulo, Miami. Bom, vamos passar então a agenda do dia e explicar para quem está acompanhando o nosso evento o que você vai ver hoje aqui no Aura Day, tá bom? Muito bem, nós vamos falar sobre os resultados e os planos da companhia. O Rodrigo, ele vai passar pela parte de estratégia corporativa, tá? Já o Glauber vai falar um pouquinho sobre as operações. Depois vem a Paula demonstrando a cultura 360 da Aura e o Kleber vem para comentar sobre os resultados e políticas financeiras. E aí, gente, entre essas apresentações, a gente vai chamando os links ao vivo, direto das operações, para falar um pouquinho com o pessoal lá na ponta, tá bom? E depois dos executivos, a gente tem aí um dos maiores experts em ouro, o John Reed, para explicar para a gente mais sobre esse mercado, como funciona, o que esperar, tudo isso aí, informações super relevantes para você que está investindo. E na sequência do John Reed, vem o Chad Williams, que é especialista de investimentos, conhece tudo sobre as principais produtoras de ouro do mundo e vai falar para a gente sobre os diferenciais da Aura em relação às outras produtoras de ouro no mundo. Antes da gente dar início, então, a todas as apresentações, vamos acompanhar um vídeo bem rapidinho para saber um pouco mais da Aura. Roda! É na mineração que tudo acontece. É através dos produtos de mineração que a humanidade vai poder criar, inovar e prosperar. Meu nome é Rodrigo Barbosa e eu trabalho como diretor-presidente da Aura. Através do ouro, a gente faz produtos como as câmeras, como satélites, telefones. Ele tem basicamente 3 utilizações. Tem o mercado de joia, que ele é consumido amplamente no mundo inteiro. Tem o mercado de tecnologia, porque ele é o melhor condutor de eletricidade não oxidável. E o último uso é a parte de reserva de valor. A diferença entre comprar uma barra de ouro e comprar ações da Aura, o ouro ele não vai pagar dividendo, a Aura tem uma política de pagamento de dividendo robusta e a gente tem um projeto de crescimento robusto. Comprando a Aura, o ouro vai se multiplicar. O nosso projeto de crescimento está muito claro em ativos que a gente já tem e já temos também um plano muito concreto de como que nós vamos desenvolver. A Aura, ela traz uma dupla segurança para o investidor. Número 1 é ouro, e o ouro tem um anticiclo mundial. Então, quando o mundo está instável, a taxa de juros no mundo está caindo, o ouro tem uma perspectiva de subir. Número 2, para o brasileiro tem uma proteção adicional, que é ser dolarizado. Nos últimos 10 anos, os fundos de investimento que tinham na sua composição empresas de ouro ou o próprio ouro performaram melhor do que aqueles que não o tinham. O que a gente traz agora para o brasileiro é a oportunidade, pela primeira vez, do brasileiro poder investir e ter o benefício de algo que o seu país já fez muito e é muito rico, minas de ouro. Nós temos o sonho de estar devolvendo para a natureza e devolvendo para as comunidades esse valor que a gente consegue gerar na produção desses elementos. Criar valor para os nossos acionistas, para os nossos empregados, para a humanidade, mas também para a região em que a gente atua. Um sonho de ser a melhor empresa de mineração. Não precisa ser a maior, mas a melhor em tudo que fizermos. E em seguida conquistar o crescimento.
Muito legal, hein? Bem bacana poder ver um pouco, resumidamente, da Aura, mas tem muito mais para a gente explorar. Vou passar justamente a bola para o Rodrigo, para que ele tenha o tempo dele de falar um pouquinho sobre a estratégia corporativa da empresa. Rodrigo, é com você. Obrigado, Fabiana. De novo, super prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou levantar, porque todos me conhecem e sabem que eu prefiro falar de pé. Então, pessoal, aqui a gente trouxe muita coisa interessante, tem tudo que a gente tem feito durante esse ano, os avanços que a gente conseguiu em cada uma das unidades, em cada um dos projetos, e depois a gente vai falar bastante, está aqui o Glauber, está aqui o Kleber, está aqui a Paula, que a gente vai poder aprofundar bastante nas operações, nas finanças e em toda a nossa agenda EESG. For those that are watching us in English, please my apologies, we are doing this in Portuguese, this is our native speaking language. But we have a real-time translation for all of you, and then you can also access our website later with the video, also with the translation on the bottom. So I will switch back to Portuguese so that we can kick this meeting. Bom, pessoal, então eu vou estar comentando aqui com vocês alguns pontos de tudo que a gente fez durante esse ano, e vamos passar agora para o próximo slide, em que eu vou, e aqui eu acho que é interessante, antes até de eu começar, destacar essa foto, porque muitos... Volta lá, a foto do satélite. Aí, essa foto é o novo telescópio que está sendo lançado pela NASA o mês que vem, e vocês podem ver lá, né? Essa parte dourada é ouro. O ouro, como eu disse no vídeo, tem o seu uso para investimentos, tem o seu uso para a parte de tecnologia e tem o uso para joias. Aqui é a foto do ouro que vai ser lançado já o mês que vem pela própria NASA. Próximo slide. Então, só voltando um pouco, eu comentei isso no vídeo, e a Paula vai falar muito mais sobre a nossa mandala, sobre nossos valores, mas a Aura, né, a nossa visão, o que é o nosso sonho? A gente quer sim ser reconhecida como uma das melhores empresas, se não a melhor empresa no setor. Seja na parte de geologia, seja na parte de ESG, seja na parte de gestão de pessoas, a gente quer fazer tudo com perfeição para atingir os melhores resultados. Não só para os nossos acionistas, para os nossos empregados e também para as comunidades e para o meio ambiente onde a gente está atuando. Né? Aquela questão de você gerar valor para todos. É isso que a gente acredita e é isso que vai deixar o nosso crescimento de forma sustentável. Próximo. Então, nesse slide, eu vou fazer um breve resumo de todos os nossos pontos de crescimento e fortes, e depois a gente vai entrar um a um e destrinchar cada um desses pontos da companhia. Então, é uma empresa já que nasce, né, fizemos o re-IPO da companhia no Brasil no ano passado, com valor já próximo de $1 bilhão canadenses. É uma empresa que já tem um certo tamanho, já tem uma geração de caixa, e através dela a gente vai conseguir, inclusive, financiar os nossos crescimentos sem necessidades de grandes novas idas ao mercado. 2, é uma empresa que é a maior pagadora de dividendo do setor este ano. Fizemos uma distribuição de 8,3% de dividend yield para os nossos acionistas, sem comprometer o nosso crescimento, mantendo ainda uma dívida líquida negativa e gerando caixa. É uma empresa, 3, é uma empresa que poucos vão encontrar na Bolsa, é uma empresa que tem um projeto sólido de crescimento. Nós começamos 2017 com 120 mil onças, o ano passado fizemos 204 mil onças, esse ano já estamos crescendo 30%, com 265 a 270 mil onças, e temos um plano de chegar a mais de 400 mil em 2024, tudo isso com projetos que a gente já tem dentro do nosso portfólio, e alguns deles que eu vou comentar com vocês, assim, o quanto que a gente já está avançando para crescer. Tem crescimento brownfield, expansões que a gente já fez em capacidade atuais, e tem projetos greenfields, projetos novos que vão ser construídos ao longo dos próximos anos. E todo esse crescimento, né, número 4, todo esse crescimento trazendo também reduções de custos. Seja redução de custos por aumento de escala, redução e diluição de custo fixo, como está acontecendo em Aranzazu, seja redução de custos por melhores teores que estão entrando na mina do Brasil, ou a entrada de novos projetos que já nascem com um custo caixa menor. Crescer com redução de custo. Quinto ponto, a gente tem multijurisdição e multi-asset. Né? Isso traz uma estabilidade de fluxo de caixa e um constante crescimento mais robusto para os nossos investidores. O setor, a natureza não é uniforme, muitas vezes você entra em teores piores ou você tem questões de chuvas excedentes que acabam atrapalhando a produção. Por outro lado, você vai ter outras unidades que podem estar num ambiente mais favorável e isso vai, como tem ocorrido esse ano, offset as nossas perdas com outros ganhos, mantendo aí uma grande estabilidade de geração de fluxo de caixa.
Sexto, a gente é a primeira empresa listada de ouro no Brasil. O Brasil, o mercado de capitais é profundo, tem apetite muito interessante dos investidores que estão apenas agora começando a nos conhecer. É um investidor que conhece muito sobre mineração, muito mais focado na parte da minério de ferro, e agora a gente tem trazido para eles todas as vantagens que é também investir em ouro, que é algo absolutamente anticíclico e tem uma complexidade de execução de operação muito mais tranquila do que é o minério de ferro, que são em capex vultuosos e tem toda a parte de logística que tem que ser atrelada. O ouro, só lembrar dessa parte de simplificação, o minério de ferro está na casa de 120, 150 dólares a tonelada, precisa escoar de forma bulk, né, através de caminhões, trens, depois portos e navios. O ouro a gente vende 30 gramas por 1.900 dólares, então o valor agregado é muito alto e o custo de logística ele é muito inferior em relação ao valor do total do produto. A gente escoa ele por helicóptero, por avião, sem ter a complexidade logística para escoar. O último ponto que a gente coloca, assim, tudo que a gente tem feito, a gente quer fazer com perfeição, como eu falei há pouco tempo atrás, numa agenda muito intensa do Aura 360, que é o ESG. A gente lançou essa agenda, e a Paula vai falar um pouco mais sobre ela, já há mais de 2 anos, intensificando os valores pelos quais a gente vai tomar as decisões, uma vez que a gente está delegando mais decisões para os gestores, dando mais autonomia e também mais responsabilidade para cada um deles. Próximo slide. Fazer agora um rápido overview do que a gente tem alcançado até agora e depois eu vou falar das nossas projeções e daqui para o futuro. Então, toda a nossa estratégia, como alguns já têm nos acompanhado, têm visto, ela é simples, né? Uma empresa, qualquer empresa para crescer, precisa desses 3 pilares muito sólidos. Precisa de alta qualidade de projetos e ativos e operação, vai precisar ter um balanço robusto e vai precisar ter um time e uma cultura de gestão para colocar esses projetos para frente. Nenhuma empresa vai crescer sem qualquer um desses 3 pilares. Não adianta ter dinheiro e projeto não ter time, não adianta ter time e ter projeto não ter dinheiro e todas as outras combinações. Então, precisamos, de forma diligente, seguir cada um desses passos e poder solidificar. Fizeram uma série de reestruturações ao longo dos últimos anos, eu não vou aqui me repetir tudo que foi feito, entre fusões, teve venda de ativo, teve restart de mina, teve novas políticas de financiamento, então a gente conseguiu, né, deixar bem robusto cada um desses 3 pilares, que é o que nos deu tranquilidade para voltar para o mercado, refazendo o IPO da companhia, listando o ABDR no Brasil, já no ano passado, com um projeto sólido, com geração de caixa e com crescimento robusto que a gente já está alcançando. Então, o que a gente tem feito é a execução de uma estratégia muito simples, ativos, balanço e pessoas. O que a gente tem avançado em relação a esses 3 pilares aí, pelo menos nesse último ano? A gente está avançando na redução de caixa, a gente tem melhorado a eficiência das minas, tem ampliado a capacidade, então a gente já reduziu 7%, a gente já está no cash cost no 3º quartil, mas já perto de entrar no 2º quartil, e os novos projetos, como a gente vai ver daqui a pouco, vai nos colocar no 2º, ou se não, lá embaixo, entre o 1º e o 2º quartil, em sustaining cash cost, né? A gente avançou esse ano também em 2 projetos super importantes para serem construídos em breve. No projeto Almas, publicamos relatório 43101, dando aí um retorno que é outstanding no setor, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nós estamos falando de um NPV que é 3,6 vezes maior do que o valor investido, um payback de 2 anos para o projeto inteiro, um projeto de payback de 1 ano no equity, um retorno do projeto com os preços atuais de ouro de mais de 50% no projeto e mais de 100% de retorno ao ano em dólar durante toda a vida útil dessa mina. É um projeto realmente outstanding em que a gente tem o cronograma começar já a investir em dezembro. Avançamos também no projeto Matupá, algo que a gente colocava que ele ia virar uma mina, ia virar um projeto concreto, a gente avançou, fez um pre-economic access, fizemos um estudo de viabilidade prévia, ele mostra também uma grande robustez de payback, de valor investido e de retorno sobre ele, ainda que o nosso conhecimento geológico desse projeto ainda é muito pouco. Só com o que a gente conhece, com pouco, a gente já consegue viabilizar isso para colocar, para gerar essa caixa rápido e depois
voltar a investir na parte geológica e ampliar o nosso conhecimento, que aí pode aumentar de forma significativa, são os teores e também o volume de produção. Fizeram investimentos geológicos que o Glauber vai comentar, ampliamos o life of mine da companhia, estamos repondo todas as nossas reservas, ainda criando adicionais, preparando todo um arcabouço para que a gente possa, de forma constante e gradual, aumentar a nossa vida útil das minas, um destaque comparado às outras companhias. Se hoje a gente tem um life of mine, uma vida útil, comparativamente menor do que a média das outras empresas, isso é um legacy, é algo que vem de pouco investimento que a companhia fez e pouco entendimento que tinha da sua geologia. A gente tem crescido ao longo dos anos, enquanto a média do setor está decrescendo. Eu acho que convido a todos os investidores a prestar atenção nesse movimento que a gente tem feito também. Tem melhoras em Honduras, a gente viu a produção de Honduras no segundo trimestre desse ano. No terceiro trimestre, não fosse a parada por 3 semanas, a gente também teria mais um recorde de produção. E agora, a gente publicou recentemente, as produções de outubro mostra o potencial de Honduras com melhoras na eficiência da gestão, melhoras de teores, melhoras de recuperação. Outro ponto, que eu acho que mostra muito como a gente toma decisão, e a gente tem que falar também do que não dá certo, foi Gold Road. Nós fizemos uma aquisição que a gente sabia que era arriscada, estruturamos toda a parte de funding que endereçasse esse tipo de risco, investimos mais de 20 milhões de dólares, não chegou nos resultados que a gente almejava e achamos melhor parar de investir na Gold Road, uma vez que ela não estava dando para a gente os retornos que a gente esperava, seja no curto prazo e também a perspectiva de incrementar no curto prazo. Saber parar é importante também, e isso a gente tem um rigor muito grande na forma como a gente aloca capital. Na parte de finanças, começamos o ano com excesso de caixa, dívida líquida negativa, pagamos 8,3%, perto de 70 milhões de dólares de dividendo, 8,3% de dividend yield, voltamos para zero de dívida líquida sobre EBITDA, que é desalavancado, e ainda assim, durante o ano, estamos já, neste momento, pro forma, com 40 milhões de dívida líquida negativa, ou seja, um caixa maior do que o total da dívida em 40 milhões, quando a gente coloca lá 2 eventos. A não consolidação mais da dívida da Gold Road, que é uma dívida não recourse. 2, o recebimento de 10 milhões de dólares que a gente tem pela venda do projeto Serrote. 3 anos atrás ficou uma parte para ser recebida e ela é adiantada quando a troca de controle. E recentemente o Appian, que é o controlador do Serrote, vendeu o ativo e isso acelera que a gente deve receber esses 10 milhões de dólares assim que fechar o closing da transação. Em termos de business e cultura, a gente tem avançado bastante na Agenda 360, a Paula vai falar bastante, treinamento de pessoal, avaliação 360, plotar cada um no 9box, quem que tem alta performance, quem que tem a alta produtividade, quem precisa de ajuda para melhorar. Então, tem um mapeamento extenso que a gente começou a fazer em 2018 com 30 pessoas, depois ampliamos para 60, 100 e agora já estamos em mais de 175 líderes dentro do processo de discussão, de melhoras contínuas e desenvolvimento das suas carreiras. Fizemos o prêmio da inovação, a gente quer trazer para o setor, quer trazer para a Aura mais liberdade para as pessoas criarem, mais liberdade para as pessoas inovarem, dando para ela. E o Innovation Awards foi uma demonstração, e foi bacana do que a gente espera deles. E ele tem todas as ideias que são incríveis, desde ideias que não custam nada, têm alta rentabilidade, e ideias que custam um pouco mais, uma complexidade maior, mas que trazem muito valor. E esse espírito que a gente quer trazer para cada um dos nossos colaboradores, para que a gente possa seguir no programa 360. Próximo. Projetos de crescimento. Então, projetos de crescimento, o ano mudou um pouco, a gente hoje publicou, estamos fazendo uma atualização de como que a gente está vendo o próximo ano e os anos seguintes. Tem as notícias do Gold Road que a gente tira do nosso projeto, mas tem coisas boas que vão se sobrepor à notícia de Gold Road, que garantem para a gente o crescimento de poder dobrar de tamanho, mais de 400 mil onças, mesmo sem contar com o ativo que a gente tinha Gold Road. O que ocorreu? Então, a gente começou o ano expandindo a capacidade de Aranzas Azul, o ano que vem tem a capacidade de Aranzas Azul full, esse ano já no segundo semestre, que a gente já está acompanhando o aumento de produção, o ano que vem ele vem full. Tem melhoras de performance, como a gente tem acompanhado também, da parte de recuperação, apilhamento e também teor da companhia. E outros ganhos que a gente vem
teor na mina de EPP. A mina de EPP, ela tem o Ernesto, que estava com um teor elevado, 3,5, a gente viu a possibilidade de expandir a quantidade de onças, isso acaba interferindo um pouco no teor médio, que vai ser reduzido, mas o que vai expandir em termos de reserva, mais do que compensa a redução do teor médio, porque agora a gente vai poder operar nessa mina por mais de um ano, talvez 2 anos, com teor médio ainda maior do que a gente produz atualmente. Os projetos Almas iniciam construção já no final de dezembro. A gente planejava a Almas começar a construir no segundo trimestre desse ano, atrasou em algumas discussões com o superficiário, que é o estado do Tocantins, mas a gente não perdeu tempo. A gente continuou fazendo trabalho de engenharia, continuou fazendo trabalho de licenciamento, fizemos um programa intenso de procurement, entendendo já e reservando alguns equipamentos para que, assim que a gente começasse a construir, a gente pudesse fechar um pouco o período de construção, início de produção. Então, no fim, esse atraso de 6 meses vai se resumir num atraso mais ou menos de 3 meses para o início de produção, que é pouco relevante para o NPV da companhia como um todo. E agora, com evidências claras que o governador do Tocantins, publicamente, assumindo o compromisso de liberar o projeto já em dezembro desse ano. Matupá é algo que não estava quantificado, a gente falava sobre o potencial do projeto, e agora a gente quantificou, viu o retorno, 70% ao ano alavancado, só com 7 anos de vida útil da mina e só com 3 anos de produção alta. E isso porque a gente tem um conhecimento ainda limitado da parte de geologia, mas esse conhecimento limitado de geologia é mais do que o suficiente para a gente começar a produzir e a gente começar a gerar caixa e depois aumentar os investimentos de geologia e expandir o Life of Mine. Então, com isso, a gente constrói um caminho claro de chegar aí a mais de 400 mil onças em 2024. Próximo slide. Eu vou destacar, antes de eu concluir, aqui os projetos, a capacidade de retorno que tem, a atratividade financeira dos projetos Almas e também Matupá, algo muito único na indústria. É raramente que os investidores vão ver projetos que dão um retorno alavancado de 100% em dólar durante os 16 anos da vida útil da mina, com muita, e o Glauber vai falar um pouco, com muito potencial de a gente conseguir ampliar ainda mais, seja a capacidade, ou seja o teor, à luz do que pode ser ainda descoberto na própria região. Matupá, a gente também publicou recentemente o PEA, quando a gente vê aqui no gráfico, a relação entre NPV e CAPEX é menor do que a Almas, é menor também do que a média, mas não se enganem, porque isso é uma decisão que a gente tomou. A gente preferiu não investir em geologia para expandir muito a vida útil ou aumentar o teor, porque a gente viu que seria muito mais rápido e você die risk o projeto, se você vai rápido para a produção, ele já tem um payback de 2 anos, já é mais, os 6 anos de vida útil já é mais do que o suficiente para ter o payback e com a geração de caixa dele, nós vamos expandir nosso conhecimento geológico e vamos claramente ampliar e aumentar esse NPV em relação ao valor investido. E outro último destaque que eu faço, também para que possam comparar a qualidade dos nossos ativos, é o restart, brownfield, que aqui nesse gráfico você tem os greenfields em verde e tem os brownfields, que estão em cinza, que foram anunciados aí no mercado. Olha Aranzazu, o que foi feito com a Aranzazu, Então, com uma relação, um NPV de 5,5 vezes em relação ao capital que a gente investiu, a gente recuperou o capital em menos de um ano, em 6 meses, para fazer o restart de Aranzazu. E tem muito mais por fazer. Próximo. Falei um pouco sobre Matupá e eu vou deixar o Glauber expandir mais. E eu convido vocês, e o Glauber vai comentar, para entender o potencial geológico. É um projeto que já nasce com um retorno muito interessante, mas ele não para por aí, porque a gente acredita e tem evidências de que vai poder expandir de forma significativa a vida útil da mina e também a produção ano a ano. Vamos pôr esse projeto rápido para funcionar. O ano que vem tem todo o processo de licenciamento, detalhamento, para a gente começar a construir em 2023 e ele já entra em produção em 2024. E a partir daí você vai buscando os upsides. Não precisa começar grande, com todos os upsides do começo. Somos muito pragmáticos, capital de risco, alocação, vamos começá-lo e depois a gente investe e amplia, como a gente tem feito, por exemplo, com os outros ativos. Próximo. Então, comparativamente, e aí depois a gente volta a falar disso no final. Nós temos hoje, se você comparar a Aura com os nossos peers, os peers são
empresas que produzem 200, 400 mil onças, que já tem uma liquidez diária de 500 mil dólares, 200 mil dólares. A gente está aí já ainda com desconto em relação aos nossos peers, né? Então, a média do setor é 0,6 preço por NAV, por Net Asset Value. Nós estamos aí na casa de 4, de 0,4, enquanto o setor está em 0,6. Agora, a gente sabe que a gente pode muito mais, então a gente tem perto de 40% ou 50% de desconto em relação aos peers pelo fluxo de caixa ou pelo price per NAV. A gente vai aumentar o nosso NAV, porque quando você aumenta as reservas, o conhecimento geológico, o NAV vai ser ampliado, então aí você já tem um ganho. A gente vai fechar esse gap em relação aos nossos peers, mas a gente pode ir além. A gente tem um balanço muito robusto, geração de caixa, os projetos que a gente vai desenvolver não vão consumir toda a nossa capacidade de financiamento, toda a nossa capacidade de alavancagem. Então a gente quer dar passos ainda adiante através de fusões ou aquisições. Aí a dúvida é, vamos fazer correto, porque com isso a gente sabe que a gente consegue mudar os nossos peers, né? Os peers, quando a gente vê bem, as empresas que produzem até 400 mil onças e têm uma liquidez de perto de 1 ou menos milhões de dólares, estão nessa casa de 0,6. Uma vez que você atinge mais de 400, 500 mil onças e você atinge mais de 5 milhões de dólares de volume médio diário, a gente muda de patamar, muda de peers, que para chegar em 0,9, que é 50% a mais de apreciação em termos de múltiplo. E a gente vai buscar isso, a gente está ativamente procurando, mas vamos fazer sempre com responsabilidade à medida que a gente encontrar algo que é muito interessante para os nossos acionistas. Então, aqui eu vou concluir. Eu peço para a Fabiana, ela vai chamar aqui o Glauber. Peço a todos aí, aproveitem bastante, tem mais informações, divirtam-se também. A gente trouxe aqui muita imagem direto da nossa mina. A Fabiana falou sobre transparência. Sim. Estamos no nosso escritório, aqui em São Paulo, na WeWork, que a gente gosta de trabalhar de forma simples, todo mundo igual, sem mesa, sem sinais de hierarquia. Vamos trazer imagem também de Miami, do nosso escritório, da WeWork em Miami, e ao vivo, pessoal. Vai ser muito interessante, vocês vão conhecer ao vivo as nossas imagens, cada uma das operações. Aproveitem bastante. Pô, Rodrigo, muito legal, muito interessante poder ouvir sua apresentação, toda essa conquista que a Aura já teve e, claro, esse caminho que vocês estão projetando de crescimento até 2024, né? Antes da gente seguir, eu quero fazer uma perguntinha, quero ampliar um pouquinho esse debate com você e entender qual seria hoje o principal desafio, né? Por que a empresa ainda está desvalorizada em relação aos concorrentes, mesmo com tantos pontos positivos e com tanto crescimento? A gente tem 3 grandes desafios, né? Então, um é, voltando àquela estratégia dos 3 pilares, a gente tem um plano muito concreto de crescimento e os projetos delineados. Agora, acho que o mercado está olhando, eles vão executar. Né? Isso está com credibilidade, então existe um tempo para o mercado entender e a gente conquistar a confiança dos nossos investidores, entregando o resultado. Então, a gente tem que entregar esses projetos e os resultados e o crescimento que a gente está prometendo. Esse ano, já estamos crescendo 30% e depois tem os projetos aí para serem desenvolvidos. A gente tem, né, o segundo desafio é a parte de alocação de capital. Né? Então, a gente vê que a gente vai conseguir crescer, pagar dividendo e ainda vai ter uma geração de caixa robusta para ser distribuída. O que nós vamos fazer com esse capital que pode ter em excesso no futuro? Esse é um desafio. A gente quer remunerar, quer remunerar nossos acionistas e vamos ver. Vai ser via dividendo, recompra de ações ou aquisição? Então, esse vai ser um desafio para que a gente possa alocar de forma diligente a esse capital. E o último é a parte de pessoas. Né? A gente atrair talentos, treinar os talentos, dar liberdade para eles trabalharem, dar liberdade para eles crescerem, né? Dar os caminhos claros de crescimento. Então, está muito alinhado aos nossos pilares, a gente entregar resultado, a gente tem que alocar bem o capital e tem que manter o time bom e animado. E eu acho que o mercado entendendo mais sobre a Aura, que também é um setor novo para o brasileiro, isso, a gente pode fechar um pouco o gap aí de entendimento e com isso conquistar mais a confiança dos nossos investidores no Brasil e também no Canadá. Bem legal, são desafios interessantes, é bom ter caixa para distribuir, é bom poder formar um profissional e o brasileiro começar a entender que essa área de atuação ela está com vagas, com possibilidades, né? E poder fazer com que essa empresa cresça mais, atendendo cada vez melhor o mercado, porque como a gente viu no vídeo inicial, são muitos setores atendidos pelo trabalho que vocês realizam. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado.